Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui no programa Alfarrábio em Campo, edição número 1. Esperamos que muitas edições venham. Eu sou Felipe Araújo, jornalista e historiador, e quem está comigo nessa viagem para me acompanhar em toda essa jornada é o professor de História Ivan Araújo Lima. O objetivo do nosso programa é pegar temas atuais e tentar entender o processo que levou o futebol brasileiro e mundial a chegar ao ponto em que chegou. Então, não à toa, hoje falaremos de calendário, mas para falar sobre calendário, a gente vai pegar o rei, que recentemente completou 80 anos, e nada melhor do que fazer o nosso programa edição número 1, do que falando do jogador de futebol número 1 da história, Edson Arantes do Nascimento, o Pelé. E claro, se você gostar do nosso trabalho, deixe o seu like, ative o sininho e compartilhe com os amigos. Ok? Também faça seus comentários, faça suas perguntas que a gente tenta responder em outro momento, talvez no próximo programa, ou talvez agora mesmo. Muito bem. Para nós falarmos aqui de calendário, então, pegamos uma reportagem enviada pelo professor Ivan, que ele me enviou, e que então, uma das que ocasionou talvez a vontade de fazer essa primeira edição falando do Pelé e de calendário. Professor Ivan, você quer falar um pouquinho como você chegou a essa reportagem chamada O Rei Menino Está Cansado? Bom dia, boa tarde, boa noite, professor. Bom dia, boa tarde, boa noite. Com certeza, Felipão. Acho que essa reportagem eu tive acesso a ela em uma pesquisa pessoal, né? Que nem estava versando sobre futebol, mas a gente que trabalha na história é assim mesmo, né? A gente pega esse tipo de documentos, né? Que são revistas antigas, elas têm muito conteúdo interessante, né? Se você se deixar levar, vai passar o dia inteiro naquilo. E sempre que tem uma coisinha mais bacana de futebol, eu paro para ler, né? Essa reportagem, o Menino Rei Está Cansado, ela foi publicada no dia 10 de janeiro de 1960, né, na revista O Cruzeiro. Ela é da autoria do Nil Ferreira e Jorge Torok. E essa revista, é importante ressaltar, era a mais lida do Brasil na época, né? E era inclusive uma época onde não havia a TV no Brasil estava só começando, né? Acho que você até entende desse tema um pouco melhor do que eu. Se eu não me engano, a TV Tupi é de 56. A maioria das coisas vinha via rádio e as revistas de circulação geral, como era o caso da O Cruzeiro, tinham uma relevância, ao meu ver, social, assim, bem mais impactante que qualquer revista de circulação geral tem hoje em dia, por exemplo. Então, foi uma reportagem que se torna, de maneira praticamente automática, uma coisa relevante para o debate público, e daí mesmo a gente pode extrair uma série de outras coisas que, se a gente somar a outras coisas que eu tive acesso, e também você, no caso, a gente consegue tirar uma discussão bem bacana pro programa de hoje. A primeira transmissão da televisão brasileira é em 1950, iniciado pelo Assis Chateaubriand, em São Paulo. E você pode dizer, então, que a televisão começa em 1950, mas efetivamente tinham apenas 3.500 aparelhos de televisão para receber essa transmissão. Portanto, você tinha uma televisão, não tinha que assistir. Se você tinha apenas a transmissão, foi realmente. O Brasil é muito pioneiro na transmissão televisiva em função da vontade desse homem chamado Assis Chateaubriand, que queria porque queria transmitir no Brasil, mesmo que o Brasil dissesse não, não tem como. Enfim, as revistas realmente eram os principais maneiras, e a revista e o rádio, que inicia em 1920, mas realmente a revista, principalmente para o público leitor, que é um público específico, ela vai ser fundamental. E aqui, então, a gente, para concatenar esse texto, achado pelo professor Ivan nas suas pesquisas, com hoje a gente viveu, então, uma loucura com a pandemia. Os times viveram um calendário maluco, que há muito tempo não se via no Brasil. O Flamengo chegou na final contra o Liverpool tendo feito 86 jogos e deu o que falar. Mas esse ano os clubes fizeram jogos mais apertados. O Flamengo foi o único que chegou a jogar 2 vezes em 48 horas e chegou a fazer aí 4 jogos em 10 dias. Isso foi muito comentado como, talvez uma maneira de não só contra o campeonato, a qualidade do campeonato, mas o Flamengo até argumentou que ele foi prejudicado tecnicamente, de certa forma. E o Palmeiras, por outro lado, outro time supercampeão dessa temporada, chegou à final da Libertadores, chegou à final da Copa do Brasil, fez todos os jogos da Liga e chegou à final do Paulistão. Portanto, foi o time que fez todos os jogos do calendário. E
chegamos aqui onde estamos falando, ainda não tem o segundo jogo da Copa do Brasil, mas ele chega então. Mas está tendo a estreia no Paulistão, né, hoje. Além disso tudo. Exatamente. Enquanto ele ainda não joga o segundo jogo da final de 2020, já está jogando o Paulistão de 2021, então 2021 promete. Mas é interessante que a gente vê aqui que o calendário é um problema antigo. Eu vou ler então a reportagem para que a gente possa entender mais ou menos do que eu estou falando. Então, claro que que na edição nossa produção vai colocar o texto aí para todo mundo ler junto, mas então o texto fala, o texto de Neil Ferreira e George Torak, da sucursal de São Paulo, diz o seguinte: o menino rei está cansado. Riscaram a palavra descanso do dicionário do rei menino do futebol brasileiro. As qualidades excepcionais de jogador e até goleiro que guindaram Pelé a uma posição ímpar no cenário esportivo mundial cobraram um pesado tributo. Sua média de comparecimento aos gramados é outro recorde que Pelé bate. Em apenas 14 dias, disputou 7 jogos, defendendo as equipes do Santos Futebol Clube e do selecionado militar. Seu desgaste físico é grande. Pelé perde 3 quilos por jogo e, praticamente, não tem tempo para se recuperar. Somente o vigor dos seus 18 anos, dizem os médicos, é que permite que Pelé mantenha tal ritmo sem, aparentemente, sentir nada. Para o futuro, parece que a situação não será modificada. Todos os jogos que a seleção brasileira tem contratados no exterior, bem como as excursões do Santos, têm como cláusula obrigatória a presença de Pelé. Continuando assim, até onde ele chegará? Bom, se a reportagem de 1960, Pelé não tinha completado ainda seus 19 anos, ela é de janeiro, portanto, Pelé não completa seus 19 anos aqui, e a reportagem termina continuando assim, até onde ele chegará. Até onde ele chegou, Ivan? Até onde chegou Pelé? Onde chegou Pelé? Eu acho que Pelé chegou aonde ninguém mais chegou no futebol mundial, né? Até onde chegou Pelé, até uma resposta difícil de responder, visto que ninguém chegou nesse lugar no qual ele chegou, né? Pelé é uma figura mitológica, né? Não só para o futebol brasileiro ou para a sociedade brasileira, como para o mundo inteiro. Ele é uma é um mito mesmo, um mito no sentido literal da coisa, assim. E eu acho que essa reportagem, inclusive, ajuda a construir a figura desse mito super-humano, esse Superman que é o Pelé. O que é importante quando o professor fala que a reportagem ajuda a construir esse mito, essa reportagem ela não está preocupada com isso porque ela está falando em loco, ela está cobrindo no momento em que acontece. Então ela não sabe ainda onde chegará realmente Pelé, ela não sabe, ela é uma pergunta que eles não têm respondida em 1960, que Pelé sequer completou Não seus mesmo, né? 19 anos. Até faltavam mais 2 Copas do Mundo aí para levar e tinha uma série de títulos com o Santos, os 2 mundiais, por exemplo. A reportagem até chega a duvidar do mito. Acho que é por isso que ela ajuda a construir também essa figura mitológica. Muito bem, agora a gente vai passar para alguns pontos, passo a passo aqui dessa pequena reportagem. E a primeira coisa é o rei menino está cansado, e então o texto diz: riscar a palavra descanso do dicionário do rei menino do futebol brasileiro. Eu vou lhe fazer uma pergunta aqui que não é uma pergunta fácil, porque é difícil ter vivido o momento de todos os grandes jogadores do futebol brasileiro, mas é óbvio que aqui o rei menino, que foi ali o astro da Copa de 58, marcando um golaço. Se fosse com as câmeras de hoje, aquilo seria um gol incrível, né? Aquele gol bate ali, levanta. Poxa, o que é aquilo? Pena que aquilo não pode ser refeito para que a gente veja com as câmeras dos olhos a tecnologia de hoje. Mas aqui fala então que o rei menino do futebol brasileiro. O Pelé, então, é um menino, um adolescente que já é tido como rei menino do futebol brasileiro. Eu lhe pergunto, que a gente sabe que logo em seguida ele vai se tornar o rei do futebol mundial, mas algum jogador brasileiro, esse carinho que se tinha por esse jogador, você acha que algum jogador conseguiu? E aqui eu coloco porque ele era jogador do Santos.
E a gente sabe que existe a rivalidade entre os clubes. Será que algum jogador conseguiu superar totalmente a rivalidade dos clubes para chegar a ser esse rei ou esse jogador querido por todos? Vou dar um exemplo, Zico ou o Romário que foi muito querido pelos brasileiros, com suas polêmicas ou não, eles conseguiram, extrapolar o clubismo e ser essa coisa nacional, o nosso jogador? Eu diria que não, por alguns motivos. Porque realmente o Pelé é o maior atleta de todos os tempos, na minha opinião, e na de muita gente. E também tem um pouco da conjuntura histórica do Brasil. Quer dizer, foi o primeiro título em 58. Talvez a figura até mais próxima disso seja o próprio Garrincha, que ostentava o apelido de Alegria do Povo, né? Então não é pouco assim. E esse título foi conquistado naquela conjuntura nacionalista desenvolvimentista, né, de uma certa afirmação de ideia de Brasil, né, que hoje em dia esse debate soa levemente superado, assim, mas que naquela época era extremamente relevante. Então, a realização de um Brasil potência e um Brasil até mesmo justo do ponto de vista racial, ela se materializou através de quase uma fantasia, que foram os títulos nas Copas do Mundo liderados pelo Pelé e pelo Garrincha, né? E o José Wisnik, né, no livro dele, O Veneno Remédio, ele até fala que um é um pouco a antítese do outro, né? O Garrincha é o anti-herói e o Pelé é o herói perfeito, né? A gente pode ir traçando essas analogias, assim. Mas para a posteridade, né, eu realmente penso em poucos exemplos dos que eu vi jogar. Talvez a figura que tenha traduzido, não estou nem comparando, assim, mas a figura que tenha tido realmente um carinho muito grande, somada à ideia de um herói meio moleque, tenha sido o Ronaldinho Gaúcho, assim, né? Que aí também foi um herói mundial, o próprio Ronaldo também, mas acho que o Ronaldinho Gaúcho é dos que eu vi jogar, acompanhar a carreira inteira, eu acho que é a coisa mais parecida que teve com o fenômeno Pelé, assim, em termos de sentimento, entendeu? Acredito que, claro, pesa ao Ronaldinho Gaúcho 2 coisas, uma que ele fez uma parte da carreira dele na Europa, e a outra que, enfim, ele veio do Grêmio lá no Rio Grande do Sul, isso estabelece um limite no queridismo dele, obviamente, né, a gente sabe qual é o limite. Aqui fala então, Ivan, uma coisa que é bastante interessante, que os médicos apontam sobre a grande condição física do Pelé. Quando a gente viu agora recentemente esses jogos que foram repassados da seleção, parece que o cara joga outro esporte, né? Parece que ele é de outro mundo, parece que ele não é do mesmo planeta bola daqueles caras que estão lá jogando com ele. O que você acha? Eu concordo totalmente. A reportagem pega um trecho da carreira do Pelé, no qual ele tinha acabado de fazer 7 jogos em 14 dias, né? Uma média até maior do que, por exemplo, esse Palmeiras fez ao longo da temporada. Talvez nos últimos meses aí, últimos 2, o Palmeiras se aproxime disso. Teria que fazer a conta com os jogos do estadual agora, mas 7 em 14 não é mole, né? E depois a gente pode até entrar nesse tema, mas eu estava vendo aqui o Paulistão de 59, que é o retratado nessa reportagem, o Santos jogou 41 vezes nesse campeonato, né? Isso dá uma dimensão do que era esse calendário, né? Porque aí teve uma série de outros torneios, a Taça Brasil, a Libertadores, os compromissos pela seleção, as excursões do Santos. A gente vai depois adentrar isso, mas nesse ponto que você colocou, a reportagem entrevista médicos que se mostram seriamente preocupados com o futuro da carreira do Pelé, né? Pelo tanto que ele, não só pelo tanto que ele jogava, como também pelo tanto que ele apanhava em campo, pelo tanto que ele era caçado, pela qualidade dele. A gente está falando de uma época que o futebol não tinha cartão, e quem quer que tenha revisto o jogo antigo sabe que isso faz a diferença. Para o cara ser expulso nessa época de campo, ele tinha que praticamente agredir um adversário mesmo. E o Pelé apanhava muito em cada uma dessas partidas. E a previsão os médicos questionam se ele chegaria em 62, e de fato ele mal chegou a 62, né? A previsão, de certa maneira, ela se mostra adequada no sentido de que a Copa de 62 teve uma participação bem reduzida do Pelé, muito embora ele seja campeão, e na Copa de 66, novamente, o Brasil sofre a eliminação com o Pelé já indo para a Copa machucado e com os adversários sabendo que ele estava machucado e
se valendo disso para revezar pancadas no Pelé, né? Aquelas cenas do Brasil e Portugal são realmente muito emblemáticas para perceber isso. E a gente chega aí na catarse da Copa de 70, onde o Pelé parece uma espécie de robô ali, né, em campo. Ele talvez o Jairzinho, mas principalmente ele, estão numa condição física absurda. Eu acho que, com certeza, daí eu até não tenho esse detalhe, mas eu não tenho a menor dúvida de que o Pelé, ao longo de sua carreira, fez um grande trabalho físico a ponto de revolucionar o esporte, né? A gente vê, eu vejo em fóruns de internet alguns europeus falando: ah, mas o Pelé enfrentava as defesas muito ruins. Mas caramba, o Pelé fez as defesas serem ruins, ele fez as defesas serem ruins, ele é o responsável por isso. E o preparo físico dele era uma coisa sobrenatural, ele era sobrenatural, ele era muito mais forte, ele parecia parecia um lutador de MMA saindo no palco, uma pessoa normal ali, entendeu? Ele se sobressaía mesmo. Não é o melhor exemplo dos que eu mais gosto, mas ilustra. Podia dizer que é o carro do Hamilton contra a minha bicicletinha aqui, né, Pode uma ser. coisa do tipo. É porque eu assisto UFC, mas não assisto Fórmula 1, né? Então me vê esse aí a mente. Eu também não assisto Fórmula 1, mas enfim, o que é interessante aqui, são a questão de que existia uma cláusula. Bom, vou então pegar esse fato e a gente vou lhe fazer uma pergunta difícil. Mas fácil para você, porque sei que você dá conta. Então, aqui está dizendo que os jogos do Santos, as discussões do Santos no exterior e as discussões da seleção brasileira tinham como cláusula obrigatória, ou seja, as pessoas pagavam a seleção e pagavam o Santos para ver o Pelé, como cláusula obrigatória. Eu tenho cá para mim, quando eu assisti, e aí você entende mais do que eu, que é o basquete. Quando eu assisti, então, aquele The Last Dance, que coloca a importância do Michael Jordan para uma espécie de globalização, estamos falando da década de 90, a globalização é um fenômeno dos anos 60, final de 60, pelo menos. É, e aí a gente tem, então, a importância do Michael Jordan para essa globalização, para o apaixonamento do mundo pelo basquete, vendo aquele cara jogar, mesmo que ali tem uma geração incrível de Magic Johnson, Scott Pippen e vários outros caras. Mas quando eu vi aquele documento, o Pelé fez isso no futebol nos anos 60. Pelé, todo mundo queria ver o Pelé jogar. O Pelé ia pelo mundo e as pessoas, é bem provável que o nome do Pelé seja um dos nomes mais conhecidos no planeta, na África, na Ásia, né? Eu estou falando aqui de Berlim e quando a gente fala que é brasileiro, Pelé é um dos primeiros nomes que aparecem. Então, realmente, assim, e ele jogou há muito tempo atrás, hein? Os jogadores, a tendência de muito esquecimento, vários craques foram esquecidos. Pelé jogou há muito tempo atrás. O nome dele é um nome muito lembrado ainda. Então, eu tenho cá para mim que ele foi muito responsável também por uma espécie de popularização do futebol. Agora, claro, eu já conversei muito sobre isso com você, você sabe que o futebol ele vai se massificando na Inglaterra, em vários lugares, mas essas pessoas todas queriam ver o Pelé jogar. Eu acho a comparação, dá para a gente traçar um paralelo, pegando o gancho na última coisa que você falou, antes de entrar nessa parte das discussões, eu consigo ver um paralelo entre o Dream Team e a Copa de 70 no seguinte sentido, né? A Copa de 70 foi a primeira que teve uma transmissão mais ou menos difundida pelo mundo, né? E a qualidade de imagens, às vezes, se você pegar as imagens dela em comparação às outras, ela realmente dá um salto muito grande, né? No Brasil ela não foi transmitida a cores, mas para boa parte do mundo ela foi. Para boa parte do mundo ela foi efetivamente transmitida ao vivo, né? Antes no Brasil não, bem poucas pessoas conseguiram ver ao vivo a Copa de 66. Geralmente você escutava no rádio e ia ver uma reprise no cinema dos jogos ali, era uma prática bem comum, né? E o Pelé, junto com aquele time, que para muitos é o melhor, a melhor seleção da história, e para mim também, eles surgem enquanto uma espécie de um início de uma espécie de futebol produto para o mundo ali, né? Talvez tenha sido a primeira vez que isso aconteceu, né? Uma experiência global de futebol, com todos acompanhando uma transmissão televisiva, uma espécie de produto na qual o Pelé é muito obviamente o claro protagonista, né? No caso do Dream Team, algo parecido, né? Porque antes a Olimpíada só aceitava atletas amadores, logo os Estados Unidos enviava seus times universitários, né, para as Olimpíadas. E o mundo entendeu em 92 o que era a força do basquete estadunidense, né? Eu acho que, e aí naquele momento o basquete também virou um produto mundial, a NBA
abre as portas para estrangeiros e passa a ser acompanhado em uma série de países. Essa comparação é possível, mas ela tem o seu limite no momento que a gente sabe que o futebol é um esporte bem mais difundido que o basquete e que, como você falou, tudo isso que aconteceu com o Pelé tinha acontecido ali no mínimo 22 anos antes, né? Se a gente pegar a Copa de 70 como base, mais antes do que isso até, né? E sobre as excursões, né, que aí já era o futebol espetáculo, mas com uma atração, assim, não tanto como um produto globalizante, né? Elas eram uma questão, no caso específico ali do Santos, isso é importante dizer, essencial para manter o Pelé no Santos, né? Porque a gente sabe que nessa época era raro os jogadores deixarem o Brasil, mas não é que não tenham tentado contratar o Pelé. Veja, o Pelé tinha. Eu não sei se isso foi durante toda a trajetória dele no Santos, mas ele chegou a ser o jogador mais bem pago do mundo no Santos. E isso era muito difícil para o Santos, entendeu? A única maneira que o Santos tinha de manter um jogador do calibre do Pelé no elenco era viajando pelo mundo com ele, entendeu? A CBD ainda, a percussora da CBF, percebendo o mesmo, começou a tirar muita grana com o Pelé e todos aqueles caras a ponto de propor uma seleção que excursionasse e outra que disputasse jogos oficiais, o que vez por outra aconteceu em Copas América, por exemplo, entendeu? Então o Santos priorizava as excursões, né? A gente, às vezes, aí já entrando naquela questão de o Pelé não tem 1000 gols porque fez um monte de amistosos. Veja, o Santos jogava esses amistosos muitas vezes como a prioridade da temporada. Guarda esse tema que eu vou te fazer uma pergunta sobre. Esse tema é muito E, legal. Antes e disso. só para concluir, o Santos desistiu de competições até importantes para excursionar, né? Não sei qual ano deixou de disputar a Libertadores ou a Taça Brasil, mas isso aconteceu e tudo isso em nome de renda, aí é a renda mesmo, né? E o Pelé, se não tivesse ele não faria sentido a excursão, é simples assim. Claro, você falou uma realidade. O Real Madrid, naquele momento, no momento que você está falando, contrata Puskás e Di Stéfano, né? Monta uma esquadra ali por volta desse período com Puskás e Di Stéfano. Eu li isso no livro que você me emprestou. E aí eu volto aqui a uma questão dentro disso que você está falando, porque infelizmente, na minha opinião, infelizmente, assim, existe uma tendência muito grande de ignorar certas coisas da história, inclusive na nossa imprensa. Hoje em dia a gente fala dos estaduais e falamos com razão uma coisa insignificante, mas eu acho que sempre temos que lembrar que já foi significante. Enfim, e baseado nisso, eu vejo que existe um revisionismo do que Pelé fez. Por exemplo, agora quando o Messi chegou aos seus 600 e tantos gols, só se falou na Espanha que o Messi superou o Pelé, ignorando todo o contexto histórico em que o Pelé jogou, ignorando as discussões, ignorando esse tipo de coisa. Então, assim, como que você, que inclusive vivencia esse futebol moderno mais intensamente do que eu, até pela idade, né? Como que você vê esse revisionismo que é feito, quase ignorando o contexto em que Pelé jogou? Eu vejo ele de duas maneiras. A primeira e principal, ao meu ver, é uma grande incompreensão, o que é até o que a gente pode entender, né? Mas uma incompreensão do mundo em relação ao que é a estrutura do futebol brasileiro. Isso realmente é complexo para estrangeiros, até aqui na América Latina, com quem eu já conversei. E se botar isso no plano histórico, é que o cara não vai entender. É muito difícil enfiar na cabeça do espanhol que o Campeonato Paulista nos anos 50 era muito mais forte que a Liga Espanhola, entendeu? Mas isso era verdade, o Campeonato Paulista era muito mais forte que a Liga Espanhola nos anos 50 e o Carioca também era. Eram dois campeonatos que poderiam ser os melhores do mundo e se não eram, estavam entre os 10, entendeu? E eram campeonatos com um calendário regular de 30, 40 jogos, eles funcionavam como uma liga nacional, né? Esse é o ponto, assim. Só que é difícil explicar isso para um europeu, ainda mais para um europeu ou para um estrangeiro jovem, que vê no futebol brasileiro de hoje em dia uma estrutura exótica e até certo ponto decadente, assim, e praticamente ignorada pelos próprios brasileiros como um entrave, entendeu? Então, para fazer a pessoa entender isso, ela vai realmente precisar de um pouco de paciência e vontade de aprender história, o que nem todo mundo tem, né? E o segundo ponto e que também se liga ao primeiro, é que se criou uma noção, e eu falo isso muito porque eu participo de fóruns no Reddit, principalmente futebol,
e eu estou falando mais baseado nisso, se cria uma noção entre jovens, de novo, nos Estados Unidos, na Ásia, em alguma medida na África, mas nem tanto, principalmente na Europa, de que o cara tinha que, sei lá, jogar uma Champions ou brilhar por um grande time, como se o futebol nos anos 50 ele tivesse a distribuição de forças que tem hoje, entendeu? Em nível de clubes, assim. E aí entra o nosso bom e velho eurocentrismo, né? De achar que o cara, para ser o maior, tem que ter ido lá no Real Madrid, no Barcelona, no Milan, no Liverpool e comido a bola de todo mundo. Eu não tenho a menor dúvida de que se o Pelé fosse para lá, os caras iam aprender pra caramba com ele. Entendeu? Uma coisa muito interessante é que quase uma constatação que, independente de ganhar mundiais de clube, o Santos era o melhor time do mundo naquele período e provavelmente o Botafogo o segundo melhor. Muito bem. Então, inclusive, pessoal que está nos ouvindo, nos assistindo, não percam o nosso programa que vai ter sobre os estaduais, tá? Em que vai dar uma passada geral sobre isso. Então, é o seguinte, você acha que existe, porque nessa tentativa, inclusive, de... Bom, nesse mundo do espetáculo, e aqui é quase minha última pergunta, porque a gente está no tempo, nesse mundo de espetáculo, precisa-se de mitos, precisa-se de heróis. E a gente tem visto ultimamente uma polarização entre Messi e Cristiano Ronaldo, e toda vez que um ganha o Mundial, se pergunta se ele é maior que o Pelé, se ele é maior que o Maradona, se ele é o maior, se eles são os maiores de todos os tempos, se o Messi precisa ganhar a Copa do Mundo para ser maior que o Pelé ou não. Essas perguntas são feitas, enquanto que, ao mesmo tempo, isso vai reforçando uma polarização que faz com que jogadores como Xavi e Iniesta jamais tenham disputado a possibilidade de ser o melhor do mundo, ou mesmo o Pirlo na Juventus, sequer tem entrado para seleções de temporadas. Então, de certa forma, para reforçar o espetáculo do agora, não se estão revisionando demasiado figuras históricas do futebol, por exemplo, o Pelé? Eu diria que sim, e aí a gente vai entrar numa discussão bem mais complexa, que a gente podia debater até no programa aqui, existe existe uma fronteira muito grande entre o futebol europeu e o não europeu hoje em dia, né? E dentro do próprio futebol europeu existem dois, três universos ali, né? E hoje em dia a tendência dos grandes clubes europeus, que em termos de elenco talvez estejam mais fortes do que nunca, com dois, três times cada um ali, né? É, enfim, querer expandir mercados. Hoje em dia o dono do Manchester United está muito mais olhando para a China que para a Inglaterra, entendeu? E por aí vai, né? Você tem propostas aí de acabar com a Liga Nacional, que são conhecidas por todo mundo, e na minha visão pessoal, para isso você precisa do show, né? Do cara, dos caras, de figuras, de mostrar que aquilo é, enfim, interessante, todos esses mecanismos do capitalismo aí que são parte de uma discussão até bem mais densa, assim. E claro, e para isso você precisa, enfim, de alguma maneira, não digo desvalorizar o que aconteceu, mas talvez redimensionar as coisas de maneira um pouco injusta, para não falar de outra forma, entendeu? Mas eu acho que, apesar de tudo, apesar de todas essas mudanças, a Copa do Mundo continua sendo o grande momento do futebol, ainda é. Não sei se vai ser para sempre, não sei se vai ser. A gente tem vários questionamentos aí para ano que vem, enfim. Mas, dito isso, eu acho que o fato de que ainda é o momento que o mundo inteiro para mostra que é uma das muitas coisas que prova que esses caras podem tentar, mas para chegar no Pelé tem que comer muito feijãozinho ainda também, entendeu? Também acho, né? Afinal de contas, o Pelé tem mais Copas do Mundo que a Argentina. Então é o seguinte, chegamos aqui, estamos chegando ao final desse programa. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe com os amigos, ative o sininho, para que a gente possa contratar o Thiago Outram para ser o nosso produtor de imagem, para que a gente possa aumentar a nossa equipe e melhorar esse trabalho que a gente está tentando. E, Ivan, quando eu pensei nesse programa, a coisa que me veio à cabeça é o seguinte, esse é o tipo de programa que o Juca Kfouri vai gostar de ouvir. Você gosta do Juca Kfouri? Eu? Se eu É, gosto do jogo que foi, pô, eu adoro o jogo que foi. Você ainda nem pergunta para mim. Pois é, então o Juca Kfouri para mim eu tenho ele como um ídolo na crônica esportiva, e aí eu pensei o seguinte, a gente só pode falar em encerrar esse programa quando souber que o Juca Kfouri
assistir, ouvir algum episódio Ouvi um nosso. minutinho. E Tá aí, ótimo. você topa? Vamos lá, né? O desafio é esse. Então tem semana que vem? Com certeza, Tem, porque com vambora, certeza vambora. em uma semana ele não vai assistir o nosso programa. Se ele assistir, aí a gente vai ser obrigado a fazer outro, de qualquer maneira. Para dizer lá que o Juca Kfouri assistiu. Muito bem, então o nosso próximo programa, o grande debate é: o Flamengo é o primeiro octacampeão brasileiro? Afinal de contas, qual história está por trás desta pergunta? Flamengo é ou não é o primeiro octacampeão brasileiro? Não perca, próxima quarta-feira, toda quarta-feira, às 9 horas, o nosso programa estará no ar, tanto no Spotify quanto aqui no YouTube. Um grande abraço para você. Ivan, últimas considerações aí? Só dizer que achei bem bacana o papo e espero que semana que vem tenha mais e que Pelé é o maior. E se tiver outro maior, esse cara mereceu, viu? Porque ser maior que o Pelé realmente é um negócio difícil de imaginar, entendeu? Não é, tá para nascer, meu cara, tá para nascer. Então, um grande abraço e é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Até a edição número 2 na próxima quarta-feira. Tchau, tchau. Tchau, tchau.